Amém? Eu hoje gostava de falar e partilhar convosco sobre o tema que vai estar agora aqui, que é a soberania de Deus. Amém? A soberania de Deus está espalhada pela Bíblia toda. Então podíamos falar de vários textos, mas há um que, por algum motivo, Deus permitiu e tocou no coração para estarmos hoje aqui a falar. A semana passada, há 15 dias, semana passada falámos de família. Há 15 dias o pastor falou acerca da intercessão, mas tocou sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Jerusalém tinha sido arrasada completamente. O Império Babilónio arrasou e levou cativo aquela gente toda. E mais tarde, já quando o Império da Babilónia tinha caído, tinha vindo o Império dos Persas. Amém? E houve um rei, o rei Ciro, que o povo judeu caiu nas graças. Coincidentemente, hoje vou usar esta palavra muitas vezes, porque a soberania de Deus trabalha muito com estas coincidências, entre aspas. Amém? E coincidentemente, o povo caiu nas graças e pediram, e o rei liberou o povo para voltar para Jerusalém e recomeçar a reconstruir a sua terra. E todo aquele episódio que o pastor nos ministrou foi nesse contexto da reconstrução dos muros. Amém? Aqui, hoje vamos falar sobre Esther e a história de Esther. Muita gente voltou lá para Jerusalém, muita gente dispersou-se quando o rei Ciro liberou o povo, muita gente saiu, mas muita gente ficou lá no Império. E Esther e Mardoqueu, que são os personagens principais da nossa história, ficaram lá. Amém? A história de Esther é uma história curta e longa, então não vai dar, ao mesmo tempo, não vai dar para nós estarmos a ler o livro todo. Ou querem? 10 capítulos, se a gente começar agora, bom, é melhor não. Mas eu gostava de lermos pelo menos o início e o capítulo 1. Esther, Jó, Salmos. Vamos ver a sequência dos livros. Para quem tem a Bíblia, para quem tem telemóvel, isto hoje é... Esther, capítulo 1. Eu hoje gostava de contar três histórias. Uma está na Bíblia, que é de Esther. Mas gostava de contar mais 2 histórias. Amém? Mas antes vamos ler aqui. Nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180. Esta festa durou 6 meses. Passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Susã, na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofos de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei.
Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas. Deus amado, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extremo em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Amém? Esta é a introdução que dá abertura de tudo o que veio a acontecer depois. Um rei com todo o seu esplendor, que vai, e se vocês vissem no mapa, este rei, o Assuero, era responsável por uma parte eram 127 províncias do grande império da Pérsia, que ia e ele ficou responsável por uma zona desde da Índia até à zona da Etiópia. Diz aqui o texto. Se virem no mapa, aquilo é um monte de países de hoje em dia. É o Iraque, é Israel, é o Egito, é o Irão, apanha ali uma série de países. Era um império grande. E ele faz uma festa para mostrar tudo o que ele tinha do bom e do melhor durante 6 meses. E imaginem o que é uma festa a durar 6 meses e toda a infraestrutura, toda a logística para manter sempre a bebida, a comida, os servos, aquela gente toda, a alimentar toda aquela gente durante 6 meses. Aquilo é mesmo coisa de... Aquilo é coisa mesmo de gente assim, com o olho grande. E então, durante 6 meses foi assim. Estávamos a chegar ao final dos 6 meses para a semana de encerramento desta grande festa. Foram 7 dias. E neste encerramento o rei, ele não esperou 6 meses para já estar apanhado. Ele já estava há muito tempo. Mas aquilo eram vários dias, então ele ficava bom, ficava mau. Ao fim de 7 dias, já tinha bebido muito, chamou a rainha, já que ele mostrou os vasos de ouro, já que ele mostrou todo o mármore, toda aquela grandeza, vai mostrar mais uma coisa. E a coisa era a rainha. Mas aquela coisa, a rainha, entre aspas, não gostou muito da ideia. A rainha não gostou de ser tratada como coisa e disse: não vou. Amém? Estão-me a seguir? Não vou. Mas a verdade é que aquela insubordinação da rainha custou ela ser colocada fora. Então, deixou de ser rainha, foi expulsa do reino e aqui dá início à história de Esther. E para nós percebermos a soberania de Deus, vamos ver que há uma série de acontecimentos nesta história. Eu queria dividir... eu tenho 2 divisões de pontos, vamos assim dizer, para a história. Uma divisão grande que nos fala de uma forma mais lata, mais geral, mais global do que esta história nos ensina de Esther, mas depois também há uma divisão mais personalizada, mais pessoal, que Deus ensina a nós. Amém? E a soberania de Deus trata assim. Ela olha para tudo o geral, o grande, mas também olha para cada um de nós que está aqui sentado hoje. Amém? E eu gostava de vos contar uma história. Aqui há 3 semanas atrás, todos ouviram na televisão que lá no Líbano explodiu no Porto uma série de armazéns que estavam cheios de material perigoso e explosivo. Amém? Todos se lembram e viram? Então, aquela zona, o impacto foi de tal ordem que
por N quilómetros quadrados de toda a cidade, levou com o impacto e muita casa foi destruída. Mais tarde veio ao conhecimento um pastor que tinha a sua igreja lá, muito perto do centro, aliás, no centro. A igreja dele era no centro, ali daquela região onde tinha tudo rebentado. E conta-nos ele, numa reportagem, esta reportagem depois deu mais tarde na televisão, conta-nos esse pastor que, e o trabalho daquele homem naquela igreja, tinha uma igreja onde todos os dias ele tinha um trabalho, além da igreja, tinha um trabalho social, tipo a associação, em que todos os dias andavam cerca de 240 pessoas a entrar e a sair ali, porque naquela região, e vocês se ouviram as notícias, no centro habitavam muitos refugiados. É um país que está em que 40% daquele país, estamos a falar do Líbano, que a gente olha e parece que aquilo é tudo muçulmano, mas 40% da nação é cristã. Amém? É o único país assim, muçulmano. E tinha muitos refugiados ali naquela zona. E o trabalho social daquela igreja era alimentar, fazer refeições todos os dias e alimentar e apoiar aqueles refugiados. Além de todos, durante aquilo foi numa terça-feira, tinham atividades como se fosse a nossa escola de líderes, várias atividades que eles tinham ali na igreja. E diz o pastor que naquele dia de manhã, o Espírito Santo começou a falar com ele, a dizer: vai embora, sai, tira tudo daqui, sai. E ele ouviu o coração dele muito constrangido, muito pesado. Ele só ouvia: sai daqui, tira toda a gente de lá dentro, tira toda a gente da igreja, sai, manda toda a gente embora. Ele não percebeu muito bem, a associação dele deve ser do Covid. Isto está a aumentar e se calhar é do Covid, mas ele, lá para as tantas, acatou. E naquele dia mandou toda a gente para casa, mas como é que é? Temos as refeições para fazer, tanta gente para alimentar, como é que vamos fazer? Mas a verdade é que o homem mandou todos embora, foram todos, cada um para as suas casas, mas afastaram-se dali. À tarde, à 1h da tarde, hora de lá, aconteceu toda aquela explosão. Agora imaginem se aquele homem não tivesse ouvido a tragédia que tinha acontecido. Numa explosão daquela natureza, houve até agora 1.000 e não sei em quantos aqui, 1.500, 1.600 pessoas que já morreram. Mas a verdade é que, por causa daquele homem, o povo de Deus, aquele povo que estava debaixo da guarda, entre aspas, daquele homem, ficou livre. Amém? Foi salvo, foi liberto, por assim dizer. E eu conto esta história para nós percebermos como detalhes, às vezes insignificantes, absurdos, ou que não fazem sentido para nós, fazem parte da soberania de Deus. Amém? Nada é acaso. E como vai ser impossível nós lermos estes 10 capítulos, eu vou-vos contar um pouco desta história, em que Esther, o rei, passado este tempo todo, voltando aqui à nossa história, em que ele ficou cheio de raiva da Vasti, tirou-a fora do templo, mas passou um tempo, que não sabemos bem qual. Este livro de Esther é contado, os 10 capítulos referem-se a 10 anos daquele império. Portanto, passado um tempo de isto ter acontecido, o rei, acalmado da sua ira e do seu furor, sentiu-se só, lembrou-se da Vasti e todos os seus servos disseram: olha, vamos escolher e mandar chamar escolher as mulheres as mais bonitas de todo o império, recolhê-las, prepará-las para depois escolher uma para ser a nova rainha. E assim fizeram. Chamaram, e no meio de todas estas mulheres, coincidentemente, cá está, veio também Esther, uma mulher judia. Amém? E veio Esther. Esther tinha um primo que se chamava Mardoqueu, porque os pais dela já tinham morrido, e o Mardoqueu
adotou-a como filha, mas eram primos. Mas ele adotou-a e ficou como o pai adotivo dela. Então, o Mardoqueu não teve hipótese de não deixar, porque o rei mandou a Esther ir, mas todos os dias ia até lá à entrada do palácio ouvir notícias do que é que se andava a passar. Amém? Se nós olharmos, vemos o quê? Uma desgraçada que perdeu a sua liberdade e agora vai ser uma concubina do rei, mais uma das que lá andam. Se nós olharmos para os factos, olhamos coisas que não são agradáveis de repente. E se nós olharmos para a nossa vida, vemos detalhes que nós não achamos piada, que não gostamos, que vemos que são... não achamos que Deus esteja nisso. Amém? Mas a mulher foi, Esther foi. E eu gostava de ler aqui só uns versículos. Capítulo 2, versículo 15. E o versículo 15 diz assim: Esther, filha de 2,15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei e guarda das mulheres. Então nós vemos aqui que Esther, apesar de não conseguir aperceber-se no imediato onde é que Deus estava neste processo, esta mulher entrou quando chegou a vez dela de ir ao rei e nada pediu. Porquê é que está escrito isto? Porque era normal que todas aquelas mulheres que estavam a ser preparadas tinham direito a pedir o que quisessem, quer de roupas, de produtos de beleza e de tudo e mais alguma coisa para a preparação dela. E não só. Elas tinham direito a pedir tudo naquela fase. E agora imaginem, nós sabemos o que é que acontece quando muita mulher junta está. Todos sabem, é uma bênção. Quando as mulheres estão a trabalhar muito juntas perto das outras, é uma bênção. Amém? Agora imaginem um monte de mulheres juntas a preparar-se para ser a rainha, para ser escolhida a rainha. Eu imagino o atropelo, o diz que disse aquilo, uma a dizer com a outra: tu achas que vais a algum lado com esse nariz todo virado? E tu achas que com essa barriga chegas a algum lado? Eu imagino um monte de que daquelas mulheres deviam estar a falar umas das outras, mas não estou a falar nada de mal, pois não? Não. Isto é as mulheres do mundo. Mas a Esther, que era uma mulher de Deus, como aquelas que estão aqui hoje, amém? Esther, o que fez foi ficar calada e deixar o eunuco decidir o que é que era melhor. O eunuco era o servo do rei que era responsável por cuidar delas. Amém? Ela podia achar-se: não, eu é que sei, então, mas agora tu é que vais dizer o que é que eu vou fazer ou não. Eu é que sei o que é que eu vou fazer. Ou podia dizer, sei lá, podia fazer um monte de escolhas. Mas ela deixou que alguém que estava todos os dias com o rei, sabia os gostos do rei, sabia o que o rei pensava e como ele pensava, deixou que ele, essa pessoa, a orientasse em todo este processo. Amém? É o primeiro ensino para nós hoje. Amém? E o primeiro ensino é que eu tenho que me sujeitar aos meus líderes. Deus quer abençoar a minha vida na sua soberania. O maior desejo de Deus para o ser humano é abençoá-lo. Deus criou-nos para nos abençoar. Amém? Acham que Deus criou todo o universo, todo o mundo, todo o planeta como está aqui, e Deus coloca tudo aquilo na sua mão, e Deus faz isso para nos tratar mal, para nos amaldiçoar? Deus criou para nos abençoar. Amém? Podes dizer assim: Deus criou-me para me abençoar. Então, no intuito de abençoar, há alguns requisitos,
há algumas atitudes e comportamentos que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, é humildade e sujeição. Sujeitando aos líderes, crentes ou não crentes. O Agai, que era o eunuco, não era crente. Aqui, reparem, o livro de Esther é o único livro da Bíblia onde a palavra Deus não aparece. O livro que mais fala sobre a soberania de Deus não tem a palavra Deus lá escrita. É incrível. Deus não aparece, mas está sempre aqui presente. E estava eu a dizer que o Império Persa não era cristão, não temia a Deus, nem pouco mais ou menos, pelo contrário. E o eunuco era mais um. E, no entanto, esta mulher, Esther, sujeitou-se à autoridade daquele eunuco. Amém? Nós não vamos sempre concordar com o nosso patrão. Nós não vamos sempre concordar com o nosso chefe. Não vamos sempre concordar com a polícia, com as autoridades, com o primeiro-ministro. Não vamos sempre concordar com quem está em autoridade sobre nós. Mas o meu papel é sujeitar. Amém? Na sujeição está a bênção. E vamos ver o que é que aconteceu aqui. No versículo 15, que já tivemos a ler, e nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther, o fim do versículo 15 diz, e Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Amém? Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Esta é a bênção. Esta é a bênção para nós. Lucas 2,52 diz assim, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. É bênção crescer em graça e favor diante dos outros. Esther foi avançando em favor diante dos homens. E Jesus, diz a palavra, que Jesus crescia em favor. Amém? A semana passada o pastor falou sobre a família e falou sobre educarmos e cuidarmos, zelarmos pelo o cuidado espiritual dos nossos filhos. Amém? E não só, entre outros, mas o cuidado espiritual. Então esta é uma oração que tu podes fazer sobre os teus filhos. Que ele cresça em estatura, fisicamente, e em graça e favor diante de Deus e dos homens. Amém? Porque, por algum motivo, este excerto, esta ideia, é descrita na palavra. Lá em Lucas. Lucas 2,52. Amém? 1 Samuel 2,26 diz que e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? 1 Samuel 2,26. É bênção. Não é que a gente queira fazer as coisas para agradar aos homens. Não se trata disso. Mas porque o favor de Deus, a bênção de Deus é derramada em mim, é como um espelho, é alcançado o favor diante dos homens. E se assim não é, temos que rever aqui alguma coisa na nossa vida. Amém? Se o teu espelho é um murmurador, é alguém murmurador, reclamão, se é alguém que está sempre a mandar abaixo, que é alguém que está sempre a reclamar com tudo e com todos, então é a altura de rever. Porque o favor de Deus sobre nós reflete essa graça. Amém? Então eram dois textos. Outro, o texto que nós temos para nós como igreja, de Atos 2, 46 e 47, diz que perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração. E o 47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém?
Então, cair na graça do povo não é armado em bom e ser melhor que os outros. Não é. É um reflexo do favor, da graça de Deus sobre nós. É bênção. É bênção. Clama, atrai, faz, sujeitando para receberes essa bênção, essa graça de Deus sobre a tua vida. Porque ela é promessa. Ela é promessa. Mas ela é alcançada quando nós nos sujeitamos à autoridade. Amém? Então Deus quer abençoar a minha vida. Mas Deus, porque abençoar a mim, abençoou outros. Sem eu fazer nada, sem Esther fazer nada, apenas fazer o papel dela e receber o favor de Deus, diz aqui o texto no versículo 18, 2:18. Atenção que, entretanto, Esther foi escolhida, ela alcançou o favor do rei Assuero, foi escolhida para rainha. E, para comemorar esta eleição da rainha, lemos o versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Amém? Aqui diz o texto que, por causa da graça e do favor que foi derramado a Esther, só por causa disso, Esther não fez mais nada. Ficou quieta e calada. Mas por causa disso, Deus concedeu paz às províncias e deu presentes àquelas províncias. Toda aquela nação foi abençoada porque Esther submeteu-se. Amém? Amém? Estamos a entender? Quando Deus alcança, quando tu és alcançado pela graça de Deus, pelo favor, pelaquela bênção que Deus derrama e quer derramar, porque Deus quer nos abençoar. Quando isso acontece, há reflexo na nossa vida alcançando o favor de Deus. E por causa disso, outros são abençoados. No teu trabalho, só por tu lá estar, sujeitando-te aos teus superiores. Amém? Desde que não te peçam para mentir, para roubar, para fazer falcatruas. Ok? É a exceção. Mas de resto, sujeitando-te, gostando ou não da tarefa, sujeitando-te, tu és abençoado e até ele e outros são abençoados por esse facto. Amém? Sempre me lembro da história quando Jesus multiplicou os pães e peixes, e o pastor relembra sempre que pelo facto daquela multiplicação, e nós olhamos para aquele povo todo, ficou feliz e contente porque comeu e bebeu. Amém? Comeu. Aquela gente ficou feliz e contente, mas por aquele motivo houve uma injeção de capital na economia toda ali à volta. Amém? Toda a gente à volta é abençoada quando a bênção está sobre ti. Amém? Então clama por espelhares a bênção de Deus. O segundo nível de submissão e de sujeição nós encontramos quando Esther diz aqui no versículo desculpem lá, mas esqueci-me de escrever este aqui, em que nos diz que o Esther sujeitou-se a Mardoqueu, que lhe disse para não contar ainda nada sobre ela ser judia, sobre o Mardoqueu ser judeu. Versículo 20. Obrigado, pastor. É o 10 e o 20, agora lembrei. No versículo 10 diz: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. E depois o 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Amém? Esther era já rainha. Ela podia dizer: olha, agora, obrigado por tudo, sou maior e vacinada,
eu tenho agora, sei tomar as minhas decisões, e é tudo verdade o que eu estou a dizer. Somos maiores e vacinados, mas a Esther sujeitou-se à experiência e ao conhecimento de Mordecai. Amém? Então há sujeição, não há obediência necessariamente aos nossos pais, mas há sujeição e respeito. Amém? E nós muitas vezes não respeitamos os mais velhos, não respeitamos os nossos os anciãos, como fala a palavra. Não respeitamos a experiência e os mais velhos nesse sentido. Então a Esther sujeitou-se e por esse motivo Deus abençoou. Amém? Então, Esther, apesar de se ter tornado rainha, e portanto a mulher mais poderosa do reino, que era enorme, respeitava o seu pai, entre aspas, Mordecai. Isto fala-nos do respeito e à consideração pela experiência. Ninguém sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não podemos achar e viver que podemos decidir tudo, fazer tudo porque sabemos tudo. Amém? A bênção está na submissão. A bênção está em saber ouvir. A bênção está em saber escutar, em acatar. Em não inchar o peito e dizer eu é que sei. Amém? Tantas incidências na nossa vida, tantos acontecimentos que nós não entendemos e nós não vemos nem lógica, nem motivo. Esta história de Esther continua. Esther foi levantada rainha. Pouco depois relata o texto um episódio que passa despercebido, quer dizer, não passa, mas fica ali entalado entre 1 ou 2 versículos, que nas várias idas diárias que Mordecai ia até ao templo para ouvir como é que estava a Esther, numa delas, ele estava junto à entrada e houve 2 dos eunucos, os eunucos estavam sempre com o rei, houve 2 dos eunucos a conversar entre eles e a criar uma conspiração para matar o rei. Então, coincidentemente, era o Mordecai que estava lá a ouvir a conversa. Amém? O que é que aconteceu? Foi falar com Esther, Esther falou ao rei e aquela conspiração morreu à nascença. Amém? Aquele povo foi livre de uma conspiração, toda aquela gente foi liberta de uma revolução dentro do palácio, porque, coincidentemente, na soberania de Deus, a coincidência é que o Mardoqueu estava a ouvir naquele exato dia, naquele minuto, naquele momento, a conversa e foi falar ao Mardoqueu. Amém? Nós olhamos muitas vezes em situações na nossa vida que nós não damos valor, não entendemos, já disse isto no início, mas repito, não entendemos o valor, mas guarda no teu coração. Amém? Muito bem. Eu lembro-me de Maria, quando Jesus estava foi falar ao templo, com 12 anos, e ela depois andava à procura de Jesus, entretanto eles tinham voltado, andava à procura dele, andaram 2 dias à procura e vieram a encontrá-lo. E Jesus vira-se para ela, mas eu tinha que fazer isto já estava destinado para ser assim, mas lembro-me que a Maria responde que, não responde, ela diz o texto que, e guardava todas estas coisas Maria no seu coração. Amém? Isto significa estar atento aos detalhes da nossa vida. Há coisinhas, detalhes que acontecem na tua vida que tu podes desligar-te delas ou podes acatar e guardar no teu coração. Deus, o que é que tu tens nesta situação? Onde é que tu estás nisto? Eu não entendo o que é que se está a passar, eu não entendo o que está a acontecer, mas o que é que tu tens nesta história? Amém? A verdade é que o Mardoqueu foi falar através de Esther, chegou aos ouvidos do rei, mas não lhe aconteceu mais nada. Continuou a ser o Mardoqueu, que ninguém sabia que era judeu, escondido todos os dias ia lá ver a Esther
e assim aquele episódio parece que não serviu para nada. Amém? Nem um obrigado. Olha, Mordecai, obrigado, hein? Impediste que eu fosse morto. Amém? Então já vimos que Deus quer abençoar a minha vida. Amém? Também já vimos que porque Deus quer abençoar a vida, outros, sem tu fazeres nada, serão abençoados. Amém? Mas Deus também quer abençoar a tua vida usando a ti de forma voluntária. Amém? Deus não derrama bênção para mim, para eu inchar e ficar muito abençoadinho e muito feliz e contente. É para eu ficar feliz e contente. Amém? Mas é para eu levar a outros. E nós continuamos a ver esta história. E nesta história de Esther, o que aconteceu a seguir foi que não só Mardoqueu não aconteceu nada com ele, depois dele ter impedido uma conspiração e do rei ser morto, mas nós saltamos desse episódio para o versículo, capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então não só Mordecai ficou encostado, como ele a seguir levantou a Amã. A Amã, a palavra Amã quer dizer grandioso. Então ele já tinha um nome de auto-inchamento. Eu sou grandioso. E o Agã e o Amã era descendente dos Agagitas. Os Agagitas eram o povo dos Amalequitas. E os Amalequitas foram os grandes e maiores, eles e os filisteus, os maiores inimigos do povo de Israel. Então, quando vemos aqui, quando o povo judeu e Mordequeu, algumas traduções têm as duas, eu já me baralho. Quando ele vê que ele fica encostado e quem é levantado é um Amalequita, isto na cabeça deles faz moça. Estão a entender? É injusto. Não só ele não diz nada, nem me reconhece, como ainda levanta, para maior de todos, um que odeia judeus. A única intento, os amalequitas tinham um objetivo na vida: matar judeus. Ainda hoje, um principal, os radicais islâmicos, e não só, mas no mínimo, têm um objetivo. E por esse motivo, humanamente, nunca poderá haver paz em Israel. Porque eles têm um objetivo: acabar com a raça judaica. Entendem? Então, por mais que se tente esconder e dizer que é tudo, o Islão é uma coisa boa e tudo mais, mas por trás há um objetivo: acabar com a raça judaica. E porquê? Porque da linhagem dos judeus, e aqui era a mesma coisa, da linhagem dos judeus viria o Messias, Jesus. Então Satanás levantou um povo, os amalequitas entre outros, para tentar impedir que o Messias viesse. Amém? Estão a seguir? Então este ódio incitado pelo diabo vem daí. Mas voltando à história, diz o texto que o rei Assuero levantou Amã. E Amã decretou ele era o grande, e obrigou o rei, obrigou entre aspas, mas levou o rei a assinar um decreto. Todos têm que se prostrar quando eu ou o rei passarmos. Quando eu passar na cidade ou o rei, todos têm que se prostrar. E o rei, sim senhor, parece-me bem, pumba, está selado.
E então era assim, quando passava pelo meio, todos tinham que curvar, mas o Mardoqueu, nada. Não sabemos se ele ficou com raiva do Amã, se ficou chateado porque ele não foi levantado, se não foi porque o texto aqui não nos diz explicitamente ou não que era para prostrar, para adorar. Diz que era para prostrar. Também Daniel conta-nos que foi levantado um decreto para se prostrarem diante do Nabucodonosor e o adorarem. Aqui diz apenas prostrar. Portanto, o motivo do Mardoqueu não ter feito nada não sabemos. Mas o que é facto é que ele não fez. E quando os dias foram passando e o Mardoqueu nada, chegou aos conhecimentos do Amã e o Amã encheu-se de raiva e naquele dia em diante declarou: eu vou acabar com o Mardoqueu. E chegou ao conhecimento do Mardoqueu, do Amã, que o Mardoqueu era judeu. Amém? Então eu não só vou acabar com o judeu Mardoqueu, como eu vou acabar com todos os judeus. Então o Amã, como teve conhecimento que eram judeus, veio ao de cima o velho ódio que os amalequitas tinham pelos judeus. E reparem, este povo era místico. Então o que é que eles fizeram? A história é chata, mas nós precisamos de ver detalhes insignificantes para percebermos como na soberania de Deus nada é insignificante. Amém? Então, um detalhe mais insignificante. Diz o texto que capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, até ao mês 12º. Então diz aqui o texto que havia uma decisão no coração de Amã: eu vou matar os judeus todos, Mardoqueu e todos. Mas como este povo não era cristão, era hiper mega supersticioso, o que eles faziam era lançar a sorte. Como se fosse lançar as cartas do astrólogo e quando chegasse e surgisse a carta, não eram cartas, nem se sabe o que era exatamente, mas era o lançar a sorte para determinar quando é que iria acontecer esta matança dos judeus. Então eles todos os dias e todos os meses iam lançando, até que chegaram à conclusão, é no 12º mês. E todos os dias lançavam e perceberam, é no 13º dia. Então, significa que nós estamos aqui a dizer no 7 que no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou as sortes. E continua até ao 12º, que é o mês de Adar. Versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, o Agagita, adversário dos judeus. Então o que ele fez foi, olha, eu lancei as sortes e eu já sei o que é que vai acontecer. No dia 13 do 12º mês vai acontecer esta matança. Rei, lança um decreto para isto acontecer e ser oficial. Não é algo às escondidas. É algo oficial para matar os judeus todos. O povo de Deus. E ele diz, olha, e a quem matar os judeus, vamos dar o valor de... É muito pouco esse. Tem que ser mais. E ele dava 10.000 talentos de prata. Vocês estão a ver que havia
um decreto oficial para pagar 10.000 talentos de prata a quem matasse o povo de Deus. Amém? Imaginem o que é nós estarmos aqui todos sentados e chegarmos ao conhecimento que alguém decidiu, e isto ainda é assim noutros países. Felizmente e graças a Deus que somos livres. Mas imaginem que se levanta alguém que é pago e nós sabemos que esse alguém é pago para matar os crentes. A verdade é que, na soberania de Deus, a suposta sorte caiu para a matança ocorrer um ano depois. Vocês imaginam, nós não estamos a falar de matar os 3 ou 4 judeus que estavam ali à volta do palácio. Estamos a falar de um povo espalhado num continente, do tamanho de um continente europeu ou mais. Informar todo o povo de tudo o que vai acontecer não é fácil. E Deus permitiu que isto tivesse estipulado para acontecer um ano depois. E durante este ano, toda uma preparação foi acontecendo. Eu estou-vos a falar de soberania de Deus. Quando nós olhamos para uma Esther que era rainha, imaginem tomar o conhecimento que o rei assinou mandar matar os judeus. Ela era judia. Amém? Imagina tu saberes que uma desgraça está a acontecer na tua vida, que vai acontecer, tu teres noção e conhecimento de um problema qualquer, de financeiro, de saúde, familiar, de profissional, de trabalho. Tu olhas e só vês a desgraça no meio desse episódio. Amém? Estão a seguir? Mas olha como Mardoqueu e Esther olharam. Deus é soberano. Amém? Deus é soberano. Eu vou-vos contar outra história. Em 2015, no dia 21 de agosto de 2015, não sei se alguém se recorda dessa notícia, eu não me lembrava, até reler isto, mas num comboio de Amsterdão para Bruxelas, houve uma tentativa de um atentado terrorista e nesse atentado terrorista estavam lá 3 soldados americanos, lembras-te? 3 soldados que, no meio daquela coisa toda, perceberam-se e conseguiram travar aquele atentado. Foram uns grandes heróis, ao ponto de até se fazer um filme à conta disto. O Clint Eastwood fez um filme com esta história. É fantástico. Mas os detalhes que ninguém sabe, alguns detalhes que ninguém sabe, são a soberania de Deus no que aconteceu. E onde é que está a soberania de Deus no que aconteceu? Estes 3 soldados eram 3 soldados, curiosamente, americanos, e que tinham crescido numa escola cristã evangélica, tinham estado na escola juntos, tinham-se conhecido lá. Então todos eles eram crentes. Mas cada um seguiu a sua vida. Cresceram e depois cada um seguiu a sua vida, nunca mais se viram. Eles voltaram a encontrar-se quando entraram neste comboio. É uma grande coincidência. A outra grande coincidência é que a passagem deles era para o dia seguinte. Mas os 3, de forma independente, decidiram: eu vou antecipar um dia, por algum motivo, e trocaram as passagens para o dia anterior. Eles não se iam encontrar, eles não combinaram encontrar-se no comboio. Eles estavam cada um a seguir a sua vida normal, já não se viam há uma data de anos, e que naquele momento decidiram comprar a passagem antes. E quando compraram a passagem antes, também pensaram: olha, eu vou, mas é para a classe, como é que se chama? Classe executiva. Os 3 tinham bilhetes para o resto do comboio, mas decidiram: não, vou para a classe executiva. E foram transferidos por iniciativa das cabines normais, das carruagens normais, para a classe executiva. E quando encontraram-se. Olha, há quantos anos a gente não se via? Já viram as coincidências? Aquele homem terrorista foi armado com uma metralhadora, uma AK-47, com uma arma de 9 mm, com uma faca,
e cheio de explosivos. A ideia dele era limpar aquelas carruagens todas. Quando aqueles homens entraram no comboio, um deles já estava a dormir, quando de repente se começa a ouvir o alvoroço e o homem começa a disparar para o ar. Naquele instante os três saltaram e caíram em cima do terrorista. Um dos soldados levou uma facada na perna. A verdade é que, coincidentemente, a metralhadora tinha uma bala encravada. Então o homem com a pistola disparou para o ar, mas a metralhadora tinha a bala encravada. Então ele não conseguiu disparar. Quando tentou depois usar o restante na arma, coincidentemente caiu-lhe o cartucho. Já viram? Este homem era um frustrado. Se era para correr mal, correu tudo mal. Graças a Deus. Este homem deve ter pensado, bom, eu vou mudar de profissão. Mas a verdade é que Deus permitiu um monte de coincidências. Coincidentemente, um dos soldados tinha se especializado em artes marciais e em primeiros socorros avançados. Então conseguiu limpar logo ali, junto com os outros, o terrorista, obrigado, e conseguiram estancar a ferida que estava a deixar muito sangue no outro homem. Amém? Como nós vemos, a notícia veio cá para fora, olha, mais um atentado, todos os dias a gente ouve tantos, mas nós não temos ideia nenhuma da soberania de Deus em tudo o que acontece todos os dias. Amém? Esta história veio ao nosso conhecimento, há N histórias destas. Porque Deus guarda o seu povo. Deus guarda cada um de nós. Não há coincidências, não há sortes ou azares. Amém? Não há ocorrências que acontecem, olha que felicidade. Olha, como é que está a tua vida? Olha, vai como se pode. Olha, vai do jeito que Deus quer. Olha, vai-se andando. Uns dias melhor, uns dias pior. Vocês já viram a forma como nós lidamos como se Deus não fosse soberano? Amém? Mas Deus é Deus ou é outra coisa qualquer? Amém? Podes mostrar só a primeira imagem? Isto é um bordado, não que eu seja especialista. E na verdade era outra imagem que eu estava à procura, mas foi a única que eu consegui encontrar. Mas isto é um bordado. E isto é a história do povo judeu em Ester, e isto muitas vezes é a nossa história. Nós olhamos, isto é o reverso, é a parte de trás do tapete ou do bordado. E nós olhamos e está. Nossa vida está bonita. É tudo claro e com muita lógica. E nós não conseguimos ver Deus no meio deste processo. Nós não conseguimos encontrar onde é que Deus está em detalhes da nossa vida. Lembrem-se que há coisas que nos acontecem porque nós também damos aso a acontecer. Damos legalidade, damos espaço. Damos, como se costuma dizer, a bébia para que aconteça. Mas Deus diz, olha, sujeita-te, submete-te, ouve os mais velhos, ouve quem tem experiência, ouve quem te ensina a palavra, ouve, sujeita-te. Porque quando acontece isso, tu alcanças o favor de Deus. Amém? E se tu não fazes isso, há muita coisa que estaria aqui que seria evitável. Ok? Há coisas que são algo que a soberania de Deus permite que aconteçam na vida. Aliás, tudo Deus permite. Mas há coisas que Deus não tinha o desejo que acontecessem. Mas nós, por causa da nossa dureza de coração, aliás, o povo estava agora exilado
aqui nesta zona nos persas e antes da Babilónia, porque o povo andava constantemente a desobedecer. E Deus teve que permitir que o povo fosse levado exilado. Entendem? Deus deseja e Deus deseja que nos aconteçam estas coisas, algumas destas situações? Não. Mas Deus permite, por causa da dureza do coração. Mas também é um facto que até nessas coisas, até essas situações que são consequência dos nossos erros, Deus pode e vai utilizar para ser bênção para nós. Amém? Deus não quer o pecado na nossa vida, mas Deus utiliza e pode utilizar a consequência do nosso pecado para trabalhar e reverte em bênção. Amém? Deus não permitiu que o povo fosse todo exilado para agora nos contar a história de Esther. Não. O povo pecou, o povo andava fugido e desobediente a Deus e foi exilado. Mas Deus transformou a desgraça em vitória. Amém? Recebes na tua vida? Não queremos o pecado, mas quando ele acontece e quando acontece algo de errado na nossa vida, a gente vira-se para Deus novamente e Deus transforma em bênção para nós. Amém? Então, e voltando à nossa história de Esther, ela continua, e estamos já a terminar, que quando isto chega ao conhecimento do povo, do Mardoqueu, ele vai ter o intento de Amã de matá-los a todos. Mardoqueu vai ter com Esther e diz: olha, tu fazes alguma coisa, és rainha, então vai lá, fala com o rei e diz o que se está a passar. E Esther estava resistente, porque ela respondeu: olha, eu para entrar na presença do rei só se eu for chamada. Porque se eu não for chamada e entrar lá, e o rei tiver virado às avessas e não me estender o cetro dele, eu morro. E acontece que o rei já há 1 mês que não me chama. Portanto, o risco de eu morrer é muito grande. E lemos aqui no versículo o 5 diz assim: no versículo, capítulo 4, versículo 15. Esther 4:15. Então disse Esther que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã. Antes disso, desculpem lá, vamos ler aqui versículo 12. 4:12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, o medo dela. Versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém? Então diz aqui, o Mardoqueu diz o seguinte: olha, não penses tu que por seres rainha te vais livrar disto. Quando os judeus forem mortos, tu vais também. Não penses. E agora pensa numa coisa: se tu não aceitares o chamado que Deus tem para ti, alguém vai ser levantado para livrar o povo. Não tenhas dúvida. Deus livra sempre o seu povo. Mas quem sabe se não foi a ti que Deus escolheu para esta missão? Amém? Então Deus chama-nos. Deus quer me abençoar. Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar outros por causa de eu estar a ser abençoado. Mas Deus também quer que eu me posicione e ouça o seu chamado e responda ao seu chamado. Amém? E Esther foi convocada a responder ao seu chamado.
Deus estava a chamar, a situação estava a chamar, e Esther estava um bocadinho temerosa, com os medos a virem, e é aí que ela então manda responder. Versículo 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: ok, então vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Amém? Ok, se este é o meu chamado, eu vou. É para ir falar com o rei, eu vou. Mas vamos fazer aqui o nosso papel. Primeiro, todo o povo a jejuar e a orar. Amém? Até eu e as minhas servas, vai todo mundo a jejuar e orar. E depois eu vou contra a lei, apesar de ser contra a lei, eu vou lá falar com o rei. Se é para morrer, eu morro, mas a cumprir o meu chamado. Amém? Estás disposto a morrer para cumprir o teu chamado? Ui. Estás disposto a morrer para cumprir o teu chamado? Estás disposto a passar vergonha para cumprir o teu chamado? Estás disposto a fazer coisas que não estamos aqui a dizer para tu não cumprires a lei, atenção, ok? Sabemos é que estás disposto a correr riscos da tua vida, da tua vergonha, do teu trabalho, da tua posição, mas para responder ao chamado que Deus tem para ti? Estás disposto? Sabemos que se não fosse Esther, Deus levantava alguém. Porque a soberania de Deus, ela olha para o mundo, para o global, olha para o detalhe de cada um. Deus queria que Esther fosse abençoada ao viver o chamado dela. Mas Deus também quer abençoar o global, que era o livramento daquele povo. Então Deus cuida e vai prover. Amém? A igreja não precisa de eu dar dízimo e da oferta. Porque se eu não der, Deus vai levantar alguém para dar. Porque Deus segura a sua igreja. Amém? Quando Abraão foi levar o filho para ser sacrificado, o filho perguntou: oh, pai, mas para haver sacrifício tem que haver aqui um animal, um cordeiro. Eu não estou a vê-lo. E ele respondia: Deus proverá. Amém? Ele sabia. Deus deu-me um filho que era a promessa dele. Então alguma coisa Deus vai fazer, mas Deus vai prover, porque a promessa dele não pode voltar para trás. Amém? Então, Esther foi chamada a viver o seu propósito, não só a ser abençoada, não só a ver os outros serem abençoados por ela estar a ser abençoada, mas ela também foi chamada a ela se mexer e exercer o seu chamado. O resto da história diz-nos que Esther foi ter com o rei, pediu licença e o rei estendeu o cetro. Significa que ela podia entrar. Já está. Primeira parte já está. Amém? Desta já me safei. No entanto, havia outros. Ainda havia um decreto que no fim desse ano todo o povo ia sair para matar os judeus. Não era o exército que ia matar. Era o exército e era todos os outros povos à volta. Tinham tido licença para matar os judeus. Estão a ver o que é o nosso vizinho? Olha, eu recebi aqui uma ordem do rei. Tu és crente? Ok. Então, diz o texto que a primeira parte já está. Esther chegou-se ao rei. E então Esther clamou para... E aqui começamos a ver detalhes da soberania de Deus. E nestes detalhes da história, e agora que vamos mesmo terminar, agora é que é. E na história, porque ela é grande eu tenho que a contar, mas a verdade é que a seguir a Esther podia dizer: olha, rei, há aqui um decreto para matar toda a gente. Desfaz o decreto. Mas o que ela faz é, vai de falinhas mansas e diz: rei, eu queria fazer que fizesses um banquete contigo
Não, aliás, eu quero organizar um banquete e queria que tu estivesses juntamente com o Amã nesse banquete. Pode ser. Oh, minha rainha, como é óbvio, a festa é comigo. E lá vai o rei. Nesse dia, vai o rei para a festa e o Amã, todo inchado. A rainha convidou-me para o seu banquete. E ela foi. E o Amã veio para fora, feliz da vida, e a rainha foi ter com o rei novamente. Diz, rainha, o que é que desejas? Amanhã quero fazer outro banquete. Eu gostava que tu e o Amã também viessem. Claro que sim. Segundo banquete, no segundo dia. Nessa noite, o rei Assuero teve insónias. Coincidentemente, naquele dia ele teve insónias. Então, coincidentemente, trouxeram o livro das crónicas dos reis. Era o livro que tinha as histórias de todos os feitos. O livro das crónicas que está na Bíblia era este livro das crónicas dos reis do povo judeu, no caso. Amém? E então os persas também tinham um livro de crónicas, onde contavam os feitos e todos os acontecimentos dos seus reis. E quando ele começa a ler, coincidentemente, abre na história em que Mardoqueu tinha impedido uma conspiração. E ele fica a pensar, espera aí, nunca se fez nada com este homem, nunca se agradeceu ao ato heroico que este homem teve. E ele perguntou ao servo dele, fizemos alguma coisa? Não, meu rei, não fizemos nada. E de repente, quem é que entra já de manhã pelo palácio? O Amã. O Amã entra e o rei vira-se para ele, meu amigo, anda cá. O que é que a gente deve fazer a alguém que tem grande glória, que nos ajudou e nos livrou dos inimigos e impediu? O que é que a gente deve fazer para honrar essa pessoa? E o grandioso e inchado Amã, a pensar que era ele, meu rei, temos que pô-lo sobre o melhor cavalo, vesti-lo com a melhor vestes, pô-lo a correr a cidade toda e toda a gente a dizer, grande é este homem que até o rei levanta. E o que é que o rei diz? É isso mesmo. Vai lá e faz isso com o Mardoqueu. Vocês estão a ouvir? A cara do Amã caiu tudo no meio do chão. E o Amã, o que é que fez? Fez isso mesmo, não teve outra hipótese. Andou o dia todo a passear o Mardoqueu em cima do cavalo pela cidade e a dizer, vejam o que o rei faz a quem o honra. A alegria do Amã. A raiva dele subiu ainda mais. Amém? É assim mesmo. Finalmente, o rei pergunta a Esther. Finalmente pergunta, não pergunta nada. Nesse dia era o segundo dia do banquete. Então, no final da tarde, depois de todo o dia andar o Amã a passear o Mardoqueu no cavalo, foram ao banquete. E naquele banquete, antes, à tarde, depois de ter passeado o Amã, a raiva do Amã era tão grande que ele teve uma ideia, a mulher dele teve uma ideia. Olha, constrói uma forca com 20 metros de altura. Vocês estão a ver uma forca com 20 metros de altura. É para ter a certeza que quando a corda é puxada, não tem hipótese de tocar no chão. Constrói uma forca com 20 metros de altura e hoje este Mardoqueu vai morrer. E então chegou, e eles construíram, e chegámos ao ponto do banquete. E o rei volta a perguntar, rainha, o que é que deseja o teu coração? E é aqui que a rainha entra. Finalmente chegámos ao ponto em que diz, capítulo 7, versículo 2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. O que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei,
Achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Se fosse para sermos servos, não, mas nós fomos vendidos para nos matarem. E o rei, mas quem fez uma coisa dessas? Foi este Amã. E a partir daqui é o capítulo final da derrocada, da queda de Amã. Nós vemos uma série de episódios, de incidentes e de coincidências na vida de Esther, na vida do povo, onde pequenos detalhes insignificantes começam todos a mostrar e a aparecer. Amém? E podes pôr aquela outra imagem, a segunda, por favor. E se a primeira, pronto, se aquele bordado era feio e sem sentido, o outro lado já é uma coisa que faz nexo. Amém? Assim é a tua e a minha vida. Amém? Tu podes olhar e ver a mão de Deus no meio de ocorrências que tu não entendes nem compreendes? Tu consegues ver a soberania de Deus em situações que a gente não vê nem entende? Da mesma forma que aquele povo, da mesma forma que aquele homem, o pastor lá no Líbano, ouviu Deus dizer, sai, vai. Ele não entendeu. Ele não entendeu, mas obedeceu. Da mesma forma que uma série de ocorrências, coincidências aconteceram para libertar N pessoas naquele dia 21 de agosto de 2015. Então, da mesma forma, na tua e na minha vida, há uma série de episódios e de acontecimentos. Amém? Então somente sujeita-te, submete-te, acata o que Deus ensina, acata o que Ele fala, acata o teu pastor, o teu discipulador. Sujeita-te, marido, mulher, ao teu marido. Amém? Filho, sujeita-te à tua mãe. Amém? Temos a relembrar algo da semana passada. Sujeita-te. Faz o que tens que fazer, porque é bênção para nós. Amém? Vamos ficar de pé.